Meus irmãos, a liturgia de hoje vem nos chamar a atenção, uma séria atenção, para um verbo que se repete duas vezes na leitura dos Atos dos Apóstolos, e o que aquele verbo realiza nós vamos encontrar tanto no Atos dos Apóstolos como no Evangelho de hoje. Se nós ouvimos bem a palavra do Senhor, nós vamos lembrar que a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos de hoje continua a leitura de ontem, os apóstolos que foram presos, e Deus enviou o anjo para soltar os apóstolos e mandou eles voltarem para o templo e anunciarem a mensagem da salvação. E quando o Sinédrio e o sumo sacerdote vão buscar os apóstolos na prisão, estava lá a prisão fechada, sem nenhum sinal de arrombamento, e os apóstolos não estavam. A leitura de hoje vai continuar justamente depois desse momento, quando os soldados do templo prendem os apóstolos e levam novamente ao Sinédrio. E o sumo sacerdote vai dizer: nós não tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus? Nós, sumo sacerdote, poder religioso, Sinédrio, poder civil, tínhamos já proibido que vocês anunciassem que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo, vai levantar-se. Pedro, que sempre fala em nome dos 12, porque Pedro é o primeiro dos apóstolos, aquele que fala em nome do colégio apostólico, da mesma forma que hoje Pedro é o Papa Francisco, e ele fala em nome de todos os bispos e por todos os bispos. Ele diz assim: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Pedro não nega que é necessário obedecer aos homens. Existe um mandamento da lei de Deus, o quarto mandamento, que manda obedecer pai e mãe. Nós precisamos obedecer àqueles que têm cura ou cuidado ou responsabilidade direta sobre nós. Mas é necessário obedecer primeiro a Deus. Por isso que a moral cristã, a lei cristã, o Evangelho de Cristo não pode estar submetido a nenhum outro poder, seja ele civil ou religioso. Não pode, como uma lei civil não pode obrigar um cristão àquilo que vai contra a sua fé. Obedecer primeiro a Deus antes que os homens. Obedecer a esse Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que o ressuscitou dos mortos, deu garantia de seu poder. Esse mesmo Jesus que vós matastes, e Deus por seu poder o exaltou. Aquele que por vós foi humilhado na cruz, que sofreu toda humilhação, Deus o exaltou, Deus o ressuscitou dos mortos e colocou como guia supremo. Não existe um outro guia, não existe um outro mestre, não existe uma outra lei a não ser que seja maior que a do guia supremo e salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro vai dizer agora uma palavra muito forte: e disso nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Jesus falou várias vezes que o Espírito Santo viria como testemunha. Jesus falou várias vezes que o Pai dava testemunho dele, e agora os apóstolos disseram: a nossa palavra é testemunhada pelo Espírito Santo. Isto é, as nossas ações são realizadas mediante o poder e a ação do Espírito. Mas esse Espírito Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Não há Espírito, não há força do Espírito, não há poder do Espírito e não há ação do Espírito sem obediência.
Onde não existe obediência, não existe o Espírito de Deus. Por isso, mesmo todos aqueles que falam, e até mesmo falam e dizem falar em nome de Deus, e que dizem profetas, evangelizadores e até mesmo apóstolos, não obedecem a Deus, não obedecem à sua igreja, não obedecem a Pedro, que fala em nome dos 12 apóstolos. Neles não age o poder do Espírito de Deus. E todo aquele que quer colocar o carisma, quer colocar o seu dom, quer colocar a sua experiência pessoal acima de Deus e da obediência às normas que Deus colocou ali, não sopra o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus só opera naqueles que obedecem. Sem obediência não há graça, sem obediência não há força do Espírito. Mas se o homem é obediente, ele é agora guiado pelo Espírito. E é guiado de uma forma tão poderosa que nós vamos ver no livro dos Atos dos Apóstolos. Filipe queria ir para um lugar e o Espírito Santo lhe puxa pelos cabelos e leva para outro, porque era obediente ao Espírito, porque ouvia a voz do Espírito. É o Espírito Santo que guia a igreja, e o Espírito Santo não se contradiz, o Espírito Santo não joga contra ele, o Espírito Santo não pode dizer, a partir de hoje isso é assim e antes o que foi feito era errado. Não é Espírito de Deus. O Espírito de Deus não se contradiz. Em 2000 anos o Espírito de Deus conduziu a igreja até hoje. O mesmo Espírito que conduziu os 12 apóstolos, conduziu os primeiros discípulos, conduziu os primeiros séculos do cristianismo, primeiro milênio, segundo milênio até hoje, é o mesmo Espírito de Deus. Ele não se contradiz. Tantos que hoje se consideram donos do Espírito de Deus e dizem: nós fazemos curas, milagres e prodígios, e nós somos os donos do Espírito. Quantos querem, dizendo que tem o poder do Espírito, faz o que o Evangelho de hoje nos ensina, querem ensinar as coisas da terra, o que é da terra pertence à terra, e fala das coisas da terra, dizendo que possui o Espírito. Por isso que para eles, para quem anuncia desta forma, o importante é você ter ascensão social, é você conseguir isto, é você conseguir aquilo, é você ter um carro, é você ter um apartamento, é você ter isso, você ter aquilo. É uma teologia que nós chamamos de teologia da prosperidade, que fala do que é da terra, que fala das coisas de terra. Mas aquele que vem do céu fala das coisas do céu e vos oferece um prêmio que está no reino dos céus. Não está aqui, não está, a nossa vida, a verdadeira vida em Deus não está neste mundo, está no céu, está escondida em Deus, e é em Deus que nós vamos viver a plenitude da nossa vocação. Cuidado com aqueles que dizem possuir o Espírito sem obedecer a Deus. Aqueles que se dizem donos do Espírito, e tudo que toca se torna ungido e poder de Deus, mas não obedecem a Deus. O Espírito Santo não se contradiz. O Espírito Santo não trabalha contra ele mesmo. O Espírito Santo é verdadeiramente presente na história da igreja, e guiou a igreja, e guiou os santos, e guiou os papas, e guiou o magistério da igreja para que chegássemos hoje e pudéssemos celebrar a nossa fé aqui publicamente como estamos celebrando, e pudéssemos celebrar a Eucaristia como estamos celebrando, porque foi o Espírito que guiou a igreja na obediência dolorida de obedecer à igreja, na obediência dolorida
de renunciar a si mesmo, renunciar às suas ideias, renunciar aos seus projetos, para que seja manifestado em cada um de nós o projeto de Deus. Este é o caminho do cristão, este é o caminho da igreja: aceitar os caminhos do Senhor, aceitar verdadeiramente o Espírito que conduz, mas não conduz para onde eu quero, não sopra para onde eu quero, mas sopra para onde Ele quer.